Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. O Evangelho de hoje. Se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe a outra. Ouvir o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, de não resistir ao mal que queiram lhe fazer. Mas se alguém lhe bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo para tomar sua túnica, entrega-lhe também um manto. Se alguém quiser obrigá-lo a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000. Deem aquele que lhes pede e não rejeite aquele que quiser tomar emprestado de vocês. São Mateus. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa sutibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria e ofensa por ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se eleva acima do nível das paixões terrenas. Por isso que a lei mosaica prescrevia olho por olho e dente por dente, lei em harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuiu o mal com o bem, e disse ainda, não resista ao mal que alguém lhe queira fazer. Se lhe bater numa face, apresenta-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parecerá uma covardia, pois não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que vingar. Que isso, por essa causa, se faz com que sua paixão não possa ir além do presente. Deve-se, no entanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, tampouco como aquela que manda arrancar o olho se for causa de escândalo. Levada às suas últimas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, subtraindo-lhes todo o temor. Se porventura não se pusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve oferecer benevolosamente o pescoço ao assassino. Com essa palavra, Jesus não proibiu, portanto, a defesa, mas condenou a vingança ao dizer que se ofereça a outra face, quando uma foi agredida, significa, sobre outra forma, que não se retribuiu o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que lhe tende a dominar o seu orgulho, que é mais digno para ele ser agredido do que agredido, suportar pacientemente uma injúria, uma injustiça, do que praticar uma, que é preferível ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Ao mesmo tempo, é a condenação do duelo que não passa de outra manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, pode dar força para suportar, com paciência, as agressões feitas a nossos interesse e ao nosso amor próprio. E é por isso que dizemos sem cessar, voltem seus olhares para a frente. Quanto mais se elevarem pelo pensamento acima da vida material, tanto menos serão melindrados pelas coisas da terra. Se alguém lhe bater na face direita, apresenta-lhe a outra. Mas muitas pessoas não querem fazer isso, muito de nós não queremos, né? Alguém vir nos agredir e a gente ainda virar para o outro continuar a bater. No tempo de Moisés, era olho por olho, dente por dente, né? Só que naquele tempo de Moisés, nós seres humanos ainda estávamos muito atrasados moralmente, espiritualmente, né? Tanto que Moisés, naquele tempo, ele tinha que ser firme com o povo. Senão, como é que aquele povo ia seguir ele e obedecer ele, né? Então, Moisés tinha que ser firme, muito firme,
Se ele fosse muito bonzinho, muito calminho, como é que aquele povo ia obedecer ele? Só que naquele tempo tinha isso, olho por olho, dente por dente. Mas aí o Cristo veio para fazer a diferença. Deus já tinha mandado tantos irmãos antes, né, para nos falar do amor de Deus, para nos avisar do Cristo que ia vir, né? Tantos sacerdotes falaram de maneira errada, equivocada, achando que o rei dos céus que ia vir uma família rica, né? Aquelas famílias famosas do tempo, né? Ricos. Só que Jesus tinha escolhido vir numa família humilde e simples, né? Tanto que para os judeus até hoje Jesus ainda não veio. Estão esperando ainda que ele venha, né? Mas Jesus já veio e veio numa família simples e humilde para nos ensinar o amor, a humildade, a benevolência para com todos. Jesus veio fazer a diferença, já que tantos vieram antes, conversaram, falaram e nem todos ouviram. Aí Jesus veio para fazer a vontade do Pai que está no céu. Esse homem simples e humilde, com um coração imenso. Jesus, que é a luz no nosso caminho, veio nos mostrar de fazer o bem àquele que nos faz o mal. Quando ele fala, se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Ele quer dizer com isso que devemos perdoar aqueles que nos agrediu. Não quer dizer que temos que virar o rosto e falar, bate mais. Aqui, ó, bate mais, bate mais. Não. É perdoar que ele nos pede. De compreendermos que aquele irmão que está nos agredindo ainda não tem consciência das coisas de Deus, das leis morais e espirituais. Às vezes estão nos agredindo por pouca coisa, que seria só conversar e ter entendimento, mas aquela pessoa ainda está tão ainda no orgulho e na ignorância, que qualquer coisa ele vai em cima, batendo, chutando, matando, né? Mas um dia esses irmãos também chegarão a Cristo, né? Graças a Deus, a reencarnação vem nos mostrar, vem nos ensinar que todos nós nascemos e morremos várias vezes para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, esses irmãos que estão aí muito atrasados, agredindo, matando, violando as pessoas, um dia eles vão aprender, né? Então, meus irmãos, Jesus nos pede que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, que é preferível ser ofendido do que ofender, é preferível ser agredido do que agredir, porque isso vai estar nos ajudando a dominar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Isso vai fazer que nós nos tornemos mais humildes e simples como Ele nos pediu. Sejam simples, humildes e pacientes, como eu sou. Porque Ele que sofreu tanto por todos nós, Ele nos compreendeu. Ele compreendeu que nós ainda não tínhamos entendimentos morais e espirituais para compreender o que Ele veio fazer, né? A missão dele aqui na Terra. Então ele compreendeu e pediu, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que faz. E realmente, muitas vezes na nossa ignorância, nós temos atitudes de agressões, de violência, porque deixamos que a ira toma conta de nós. É isso que nós devemos dominar dentro de nós. E quando acontecem situações que uma pessoa vem nos humilhar, chamar a nossa atenção, isso é para que a gente possa parar e pensar, estou precisando melhorar como ser humano. Porque a vontade era de agredir o outro, né, de matar o outro. Mas se a gente pensa e raciocina com a alma, a gente pensa, não, eu vou perdoá-lo, porque ele não sabe o que está fazendo. É porque ele está nervoso. A hora que ele acalmar, ele vai pensar diferente. Então, quando a gente está nervoso, agitado, devemos procurar manter a nossa boca mais fechada
para não agredirmos as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, porque se no momento de calma a gente não falaria daquele jeito. Talvez usássemos até as mesmas palavras, mas com calma, com tranquilidade, passando para a pessoa aquilo que a gente quer passar. Mas no nervosismo, na raiva, a gente fala com ódio, com muitas energias pesadas, usando até palavras que a gente não gostaria de ter usado com aquelas palavras. Por isso que nesse momento é melhor a gente ficar calado. Quando uma pessoa está nervosa, agitada, é melhor que o outro fique calado e faça uma prece pedindo paz para aquela pessoa, porque aí depois o entendimento vem, sem que haja agressões, né? Então, muitas situações que acontecem em nossas vidas que a gente pensa, mas por que eu estou passando por isso? Por que a vida colocou essa situação na minha vida? É porque nós ainda precisamos aprender a libertar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso ego, que fala alto quando alguém nos agride com palavras ou com atitudes, de reagirmos da mesma forma. Aí nós não estamos aprendendo nada, só estamos fazendo mais inimigos, né? Então, meus irmãos, quando alguém nos ofender, vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso mestre maior. Vamos seguir o exemplo dele de perdoar, de termos mais humildade. Tudo o que nos acontece em nossa vida é para o nosso aprendizado. Se nós ainda temos muito orgulho dentro de nós, a vida vai sempre colocar situações para aprendermos a sermos mais humildes. Quando somos muito egoístas, porque o egoísmo e o orgulho andam de mão dada, a vida vai colocar situações para que a gente possa ir deixando o egoísmo de lado. Assim, nós vamos vencer todo o mal que ainda existe dentro de nós, né? Porque Deus nos ama tanto que nos enviou Jesus, esse exemplo de vida que Ele nos deu, de amor, de humildade, simplicidade, né? Que nos ensinou a fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, né? Então, quer dizer, devemos nos amar mais, amar ao nosso próximo como a nós mesmos e compreendermos que ele, como nós, estamos dados a falir, a cair, a agir de maneira errada em algum momento. Então, nós também precisamos do perdão do outro. Então, devemos sim compreender quando nossos irmãos erra conosco e saber perdoar sem ofender, sem humilhar o outro, para que possamos juntos nos elevarmos a Jesus, nos elevarmos a Deus. Então, quando a gente perdoa uma ofensa de uma pessoa com humildade, nós podemos fazer dessa pessoa um grande amigo, um grande companheiro de caminhada. A vida está sempre nos ensinando. E quanto mais rápido nós aprendermos a perdoar, a amar, mais rápido nós vamos nos elevar a Jesus. Vamos estar com a alma mais ligada a Ele, estar em comunhão com Ele. Por isso, quando oramos, devemos pedir a Jesus que abençoe e que ilumine o coração daquele que está nos perseguindo. Porque às vezes é uma coisa tão pequena, mas para aquela pessoa é uma coisa muito grande. Então, vamos pedir a Deus por aqueles que nos perseguem, desejar todo o bem para Ele, como Jesus desejou para todos aqueles que o perseguiram. Então, meus irmãos, quando alguém nos ofender, nos agredir, vamos perdoá-lo. Mas Jesus também não quis dizer com isso que se uma pessoa vem para nos tirar a vida, que a gente deva oferecer o corpo e falar, pode matar, pode fazer o que quiser. Mas não, nós temos o direito, sim, de nos defender das agressões, né? Se alguém nos agride com palavras, nós temos o direito de nos defender com as nossas palavras, mas sem ódio, sem raiva, para que haja o entendimento. Se alguém quiser tirar a nossa vida, nós temos o direito de defender a nossa vida, né? Não quer dizer que nós devemos deixar outros nos matar só porque ele quer. É um direito do ser humano preservar sua própria vida, pois a nossa vida é de grande valor para Deus, nosso Pai.
Ele nos criou com muito amor e quer que a gente viva muito tempo nessa escola aqui da vida, para que possamos deixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo de lado, amar mais a Jesus, amar mais a Deus, para nos tornarmos seres melhores, estar em comunhão com Jesus, orar e vigiar as nossas atitudes, para que a gente não venha ofender os nossos irmãos e agredi-los no momento que nós estivermos nervosos, né? Então, é por isso que os irmãos também nos falam que no momento de raiva e de ira, nós podemos cometer crimes terríveis. Então, é preciso saber controlar esse nosso ego, é preciso saber controlar as nossas emoções, controlar as nossas atitudes nesses momentos em que a raiva e a ira vêm. É preciso que respiremos fundo e pedimos forças a Deus para nos acalmar. Porque nesse momento as pessoas podem fazer coisas terríveis e depois, quando se arrepender, já foi tarde, que é o que acontece muito no nosso planeta. Então vamos nos amar como Jesus nos ensinou, né? Jesus condena o duelo. O duelo é quando não precisa ser só de espada, de armas. Duelo quando a pessoa está com raiva de uma outra e fica de lá com os pensamentos desejando mal para aquela pessoa. Isso é duelar, mandando energias negativas para aquela pessoa. Porque quando a pessoa está com raiva, irado, pensando mal para o outro, ele está duelando. Se aquele estiver na mesma sintonia, também vai começar de lá a desejar o mal para aquela pessoa. Então vai ser aquele grande duelo, um desejando mal de cá, outro desejando mal de lá. Aí a hora que se encontrarem, aqueles pensamentos tomou uma forma tão grande que eles vão agredir um ao outro. Uma coisinha tão pequena, às vezes só porque deu um esbarrão na rua, né? Então, se ele desejar o mal para uma outra pessoa e aquela pessoa no momento está em oração, em comunhão com Deus, com os bons pensamentos, tudo aquilo que desejou de mal para o outro vai voltar tudo para ele. Vai voltar tudo para ele, toda aquela energia negativa que ele mandou. Aí ele vai passar muito mal, vai ficar mais nervoso, mais irado. E o que vai acontecer? Pode até acabar infartando, morrendo de um infarto fulminante. Então, todo o mal que nós desejamos para o nosso próximo volta para nós. E todo o bem que nós desejamos para o nosso próximo também volta para nós. Então, se nós queremos ter uma vida como Jesus nos pede, temos que controlar o orgulho dentro de nós, o egoísmo, estar mais em comunhão com Deus, com a espiritualidade amiga, através de bons pensamentos e bons sentimentos. E se alguém nos ofender, vamos perdoar. Às vezes a gente pensa que a gente já está mais humilde, que a gente compreende mais as coisas, mas conforme a situação, lá vem o orgulho. Ela me ofendeu, então eu também vou ofendê-la, né? Então, não é isso que Jesus quer. Ele quer que nós compreendamos que assim como os nossos irmãos erram, nós também erramos. Não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui na Terra. Nós vamos ter que reencarnar e desencarnar muitas e muitas vezes ainda para podermos um dia chegarmos a Jesus. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de hoje. Vamos aproveitar os ensinamentos de Jesus, que nos mostra o caminho da paz, da felicidade, porque aquele que está em paz consigo, com seu próximo e com Deus, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo. Mesmo quando alguém vem para ofender e bater, ele vai saber ter o controle da situação, né? E não arranjar mais inimigos, e sim compreender que quem está nos agredindo ainda tem muito que aprender, assim como nós. Então, tem até uma história interessante que aconteceu no centro espírita, que o médium estava falando justamente sobre essa parábola: se alguém lhe bater na face direita, apresenta-lhe a outra face. Aí um homem que estava sentado lá atrás, um homem fortão, pegou, foi lá na frente e deu um tapa na cara do orador que estava falando sobre essa parábola. Aí o outro pegou, agrediu ele também. Falou assim: Jesus falou, se alguém lhe bater na face direita, oferecer à esquerda.
Mas ele não falou o que acontecia depois, não. Então eu vou me defender e foi em cima do outro. Então é uma história, né? Que nos mostra como nós ainda estamos atrasados espiritualmente. O fato de conhecermos o espiritismo, a religião, Jesus que nos fala para perdoar, tem certos momentos que a gente esquece disso, né? E parte para a ignorância. Aí acabamos dando mau exemplo. Não é o Espiritismo, essa doutrina que vem nos ensinar o amor de Jesus, que vem nos dar tanto conhecimento, ela vem nos fazer, nos tornar pessoas melhores através dos seus ensinamentos. Mas enquanto não tocar profundamente o nosso coração e a nossa mente, mesmo tendo conhecimento, muitas vezes a gente ainda vai, né, tropeçar. Por isso que nós precisamos nos esforçar no nosso dia a dia para tornarmos pessoas melhores. Assim, nós vamos ser mais felizes, vamos ter mais saúde, vamos ser mais prudentes, né? Então, toda religião é boa quando ela transforma um homem velho num homem novo, quando faz o ser humano uma pessoa melhor. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, com todos os ensinamentos dos Espíritos, vem nos mostrar esse caminho para sermos pessoas melhores, mas é preciso que coloquemos em nossa vida tudo aquilo de bom e pratiquemos, que não adianta estudar, ler e achar bonito e não praticar. E Jesus nos fala que fora da caridade não há salvação. Por isso devemos ter caridade conosco mesmo, nos perdoarmos quando cometemos atos errados ou de agressões, nos perdoar por aquele momento que é um momento de fraqueza, né? Então, o Evangelho de Jesus é para fazer de nós pessoas melhores, mas é preciso pôr em prática, porque a fé, a religião sem prática, ela é morta. Se nós temos fé em Deus, se nós acreditamos em Deus, devemos nos esforçar para seguir os seus ensinamentos. Se alguém nos bater na face direita, oferecermos a esquerda, perdoando e compreendendo aquele irmão. Então, meus queridos irmãos, que possamos meditar nesse evangelho de hoje, porque se a gente for aprofundar nele, ele é muito maior do que parece, muito maior, né? Então é só um resumo de tudo aquilo que eu aprendi e estou procurando aprender também para me tornar uma pessoa melhor, porque o evangelho, ele tem que estar em nossos corações, em nossas atitudes. Para ser uma fé verdadeira, tem que praticar o amor, praticar a caridade. Caridade para com todos, caridade com a nossa família, caridade com todos que nos conhecemos, caridade com os animais, com todas as criaturas de Deus, caridade com a natureza. Então, que Deus, meus queridos irmãos, nos abençoe e ilumine a nossa mente, nosso coração, para que possamos, cada um em sua casa, refletir mais sobre esse Evangelho que Jesus nos quer dizer, porque cada um de nós, conforme a evolução moral e espiritual, vamos compreender esse Evangelho de uma forma. Em alguns toca mais profundamente, em outros menos. Então, vamos procurar compreender o Evangelho de Jesus, colocá-lo em prática em nossas vidas, em nossas atitudes. Assim vamos ser mais ricos espiritualmente. Quanto mais nos elevarmos a Deus, mais em paz nós vamos sentir, para quando alguém chegar e nos ofender, a gente ficar calmo e tranquilo e não agredir, e não falar palavras feias para essa pessoa, simplesmente compreender como Jesus nos compreendeu. Então, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo envolva todos vocês, meus irmãos que estão me ouvindo, com muita luz, com muita paz, sabedoria, compreensão. Que Deus os proteja, ilumine seus lares, para que haja sempre muita luz e muita paz. Fiquem na paz de Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, louvado seja Deus. Graças a Deus.